que eu penso muita coisa, não é? O que pensamos, o que fazemos, né? Quando não temos que ser levados à condição referencial suprema, o que virou estimular em condição referencial suprema, paradoxa como o mundo reverso ou qualquer coisa assim, né? Que virou estratificar direitos, né? Como mal departamentaram deveres, né? Que categorizaram direitos e interesses sobre deveres, quanto, né, justificarem habilidades ou acontecidos perante herançáveis correntemente afins, né, sobre o que vira a volumetria de trânsito, incompatibilidade sobre o platô de quem somos enquanto homens e mulheres, né, sobre funções suficientes, né, ainda que clima, ainda que, né, assim, datadas estações, ou colocadas em temperanças, né, de alturas e profundidades, é quem justificar primeiro andar. Né? Estarmos ao primeiro andar, entendermos o limite do primeiro andar, em que momento se convida, né, estado populacional suficiente, né, não saturado, né, que o espaço convida entre as filas, desconvida, né, quem somos incongruentes, né? Um tempo de uma gestação, quando uma gestação convida, né, que o acidentado desconvida, né, que o acidente convida desconvidando, né, sobre o que virá aqui em isolamento e a fartura descabida, sobre as, né, fiel a todos, né, a poligamia ou a porcosidade descabida, né, que humanizaria direitos, né, velados por todas as espécies, o que é categorizar, né, mulher à frente de um papado, né, como isso acontece ou como isso não acontece, né, sobre o que viram, como chegam, como acontecem, como votam, politizam, despolitizam política, todas as desgraças colocadas, né, pela lógica, o que seria, né, um tempo diferenciado, né, sobre unilaterais aqui, ou de fato que se colocassem a prego como acatam o valor moral do casamento, né, ter tantos desestruturados ou tantos, né, swingados a etiquetas bizarras, né, que abre ou fecha a porta da igreja sobre, né, a quem se tornarem aliançados transparentemente demonstrados, né, impulsionados pela desgraça desumana, que a quem justificar boa história correntista, né, já que entre Maria, José, Jesus, nem Deus, aqui entre Trindade e Espírito Santo, quando, né, em maioria, não necessariamente, mas em maioria, né, o que vira, né, desse princípio masculino e princípio de aonde? Tantos viados, tantos homossexuais, ou situações tais, né, para serem, que era para não serem corruptos, se fecharem um ciclo, o que vira, né? Justificarem sobre a miséria de héteros, até porque héteros são, e para multiplicar tem que ser, mais ser, né? Para dizer que acabam sendo causa e efeito de quem, né? Estarem entre adoções, etc, etc, né? Por alguma lógica, né, eu dizer que a lógica de nem Deus estaria passível a todos, né? Porque pela lógica, aquém da cintura para baixo, né, relativos, passivos e ativos, aquém da cintura para baixo, cintura para cima, né? Quando a brincadeira traz um tratado diferente, né? Quem sai mais incomodado, né? Homens, mulheres comuns, homens, mulheres sistemicamente especiais, singulares, repetitíveis, né? O que é a prova de categorizados esses héteros e herançados que transpareçam a verdade, ainda, né? Quando não estão entre fechamentos de boleto, negligências bizarras, inclusive as particularidades da cama, e infidelidade a quem, né?
Se o bolso estiver cheio, tudo bem, né? Como disse o cara, né? Melhor ser polígamo, assim ele disse, né? Melhor ser poligâmico do que trair a esposa. Então tá. E, né, geralmente pagando tudo pode. Quando a doença chega, e pela lógica, a fé de cada um, ou de fartos, bem fudiões, isso, aquilo, a quem atribui a doença e quando a doença chega, né? Que diz que a doença chega de qualquer maneira, não necessariamente por infidelidade sexual, né? Perguntemos, respondemos, né? Aí quer dizer, categorizar, né? Se assim referenciaram-se ser padre sobre todo um tratado histórico, né? O que é o indivíduo comum na área da educação física entre dinâmica e estática? Justificar convite divino inesperado, né? Quem se compare quando você quer fazer, se você queria fazer isso, não fizesse na igreja, faria educação física. Quem responde, né? Quem responde? Culturas iniciais ou tempos largos da cultura, tempos restritos laboratoriais, né? Multirracialidade em prol de depuração genética nas costas do antirracial, né? Quem se compare, necessidade e tal, o que virou entender, que impulsionaram entender como minuciosidades cobaísticas que, quando incorrupção, né? Aguda como crônica, né? Quem justifique crônica, né? Quando a corrupção, a infidelidade soberba consegue, né? Quem não tem nada a perder, colocar tudo a perder, e o que o tempo de comprovar não errante, não fazer questão de agradar o que fica não errante, né? Que precisa falar para de fato justificar o que é uma igreja, já que nem a igreja pedir, a igreja é seu lugar do inferno absoluto, que vão quando precisa. Qual é a tragicidade de lá estar e todo o comércio indevido de a quem comprar, se vender, caso acreditasse, no dia que ele tirou do acidente, não, levou, até deixou mais um pouquinho, né? Questões tais, né? Acidentes, doenças, descasos, a miséria absoluta, né? Num dado momento, homens e as mulheres que fiquem livres, continuam livres, e os homens presos, né? Entre todos os escândalos, né? Seria a vez das mulheres aproveitarem os escândalos, não necessariamente, né? Que é a sociedade, mas o que vira, né? Seria o casal ou isso que colocaram, que entenderam, enquanto tira dois ou tira esse e aquele, coloca, só consegue a salvação através desse. E quando a condição de através não implica destituir a perpetuação, o entendimento de toda, com substanciação diária, que se faça direito perpetuativo, que se tiver concluído e não interrompido, né? Que as coisas de fato devem ser pensadas, né? Se assim fizeram, né? Com o macho ou apontado não macho, quem são sobrados e entre as fêmeas, né? Num dado momento seria protegendo as fêmeas, mata o macho, outros machos matam. Em que momento é conveniente, né? Se uma fé tão revelatória num dado momento, vários não teria a mesma força, não chegaria, né, tão suficientemente na hora da revelação aqui em ressurreição, né? Que é uma sinuca de bico, né? Que é interessante fazer a história, né? Que num dado momento não é interessante mais cutucar, né? E fingir até onde a boa nova chegou, como uma coisa, né? É conveniente enquanto vivos, né? Enquanto morto, como é que é? Então, num dado momento, qual é o platô, né? Aqui, ó, direito para todo mundo, que é o direito específico que não atende, que virou ir e vir sem direitos, deveres ou conhecimento de regras, né? Que vira que saúde e doença entre alto milagre e medicinação às conveniências do que desnaturaliza, que artificializa, o que alquimiza, né? A degustação de todos os etiquetados de igreja, como se nem lei alguma existisse, né? Entre todas as tragicidades, o que é uma merda do caralho, né? Que nem fé conseguiram multiplicar como fé, e quem essa merdalhada toda, como é que categoriza, né? Aí quando a coisa mesmo acontece, né? Seria, mas de fato o que é um valor justo do trabalho? O trabalho estaria para todo mundo, né?
que ao nem vender nem comprar, pela questão de reusar e entender um platô de trânsito, né? Que não desconfigurasse a coisa, em que momento mesmo, né? Convida a referencialidade sistêmica, como ter acontecido em Jesus, ter acontecido a Maria, né? Que era o Deus, as coisas que nos consagram, que independe de qualquer filho da puta vir com títulos impuros, né? Que são essas paredes, mas que são as paredes de como nos consideramos entre atividades físicas, ainda que entre os grupos de atividades físicas, né? Entre ministério educativo, assim melhor aposenta, né? Multiobreirificador, né? Todos os volumétricos respondem, né? Autopoliciativos, multissegurançadores, obreiros conformes, né? Sistêmicos, não que é ministério elementar, anatomizável, que etiqueta teorização racional perante a prática pessoal, como impessoal, que mesmo, né, caracteriologiza um manejo, ainda que alguns, né, se tornam, né, habilidosos entre alturas e profundidades, né? Então, habilidosos profundos, há quem convidados a serem profundos e rasos, né? Detrimento, que é instrumentalidade, né? Mas como terminam, o que é saiu, né? Vem, vai, né? Sai da cama, do corpo, né? Que momento algumas questões minuciosas colocadas que a folha não fecha para todo mundo. Ah, mas fecha para uma minoria, deve ser muito minoria mesmo. Tanto que nem costuma aparecer no mapa, né? O que é criminalidade total, né? Todos os estragos que são acatados e escondidos, né? E etiquetados, quem bem etiqueta e mostra a cara, né? Em todos os lugares, convidando a dúvida, a transparência, né? A quem incomoda. Em que momento chega a crítica de quem? Para justificar cargos, né? A coisa que mesmo tem que dizer sobre o amor, sobre a igualdade, ou a diferença de fato que pontua, por que um faz e outro não, né? As coisas, né? O que são as minuciosidades multissensoriais, a condição do amor, a condição perpetuativa, os prazeres, até onde a mecanização, né, limita, demonstra, né, transparentifica, arrasa, ou assim, a interracionalidade, mas que momento, né, também justifica o amor de dentro, que tem dentro, né, que é o contato para justificar algumas questões, né, em que momento tão fora, descabidamente, com o momento diário, que constantemente é o que tem dentro, como isso tegumenta, né, deambulariza, idas e vindas, buscas, custeios, né, que demonstram de fato até que ponto, né, quais são as preferências, quais são os indicativos compartilhados, né, que justifiquem a que vira flexibilização linear, né, de novos planos, ou que é o leite derramado, né, que é a violabilidade do inviolável já limiarizado, nem tantos tempos fartos, ainda tantos tempos fartos, né? Mas quem vira, quem justifica essa pauta, né? Quem justifica? Que momento isso apaga e a etiqueta de algumas coisas aí prevalece entre os volumes e todo blá 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 de deixados, se tornam tão blá 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 porque parece que não são, né? Aqui fica deixado, sobrados, perdidos, achados, taxados, né? Pois é. Esperando alguma boa nova, né? Que momento a fé suprema, né? Tem alguém ao lado na hora certa, ainda que a Trindade, Deus absoluto, Jesus, algum platô, né? Que momento descemos alguma ineficiência achada convencional e você atinge aquela, né? Que você está largando para trás é tudo que outros estão querendo, né? E o que é largando? O que vira resquício a quem? Chamado de volta para
voltar, retroceder a buscas, assim uns colocam, né? Como rever a cruz ou sobre o que convidam, que ficou blá blá blá, as coisas, né? Purgatorizam, entidadializam, né? Os radicais reposicionarem, né? Tem que rever sobre presentificação, sobre verbo gerundificação, né? Ainda que as coisas tomam que é um agudo de morte, são condições sistêmicas, né? Todas embutidas, diferentes ao mesmo tempo, né? Em que momento a linearidade temporal, a quem justifica melhor resistência, novo tempo de resistência, né? Até que ponto mais rápido ou mais lento, para dizer que há quem justifique a expectativa duradoura, multicorrentificatória, né? A sobreposição dos valores, né? A pauta da Santíssima Trindade, a verdade primeira da obreirificação corporal sacra, ou que mesmo autossubsistencialize, perceber-se como um, como nasce, como tem que prestar conta, como morre quem fica, né? Mas sobre em categoria de para, o que seriam culturas, no mínimo, né? Racionalizadamente, né? Sustentáveis para a impessoalidade e tal, né? O que são perfeccionismos impessoais, onde o pessoal seria a responsabilidade de cada um, ou mesmo transparente para que a fidelidade a quem, né? Escancaramento de quem vira paradoxo de apontar ao outro sobre dizer que não dá errado e a culpa é de quem? Sobre montantes. Então alinhar os desmontantes, né? As singularidades, entender o fardo de quem justifica o platô do alto, né, da auto-independencialidade, em que momento agregar uniformidade saturadora, colocando, né, condições, sair de você ou desconfigurar aquilo que é uma célula perpetuadora para estar a outros mal perpetuados, instintivos, acidentais, né? Em que momento as coisas já comprovam, né, a eficiência, mas os golpes, né? Os golpes totais, é a coisa que deveria andar, né? Como que pode um correntismo de responsabilidades questionar esse leite derramado inafiançável, né? O que é processo arquivado entre direitos e deveres, né? Multicategorizados com os bolsos enrabados, né? O que vira, né? Joga no público, joga no privado, mas é tudo do estadualizado supremo, né? O que vira a quem? Estimular termos, domínios no meio de produção, com tudo nas mãos, o que é que andaram fazendo, né? Que num dado momento sobre a quem tem que fidelizar ou está submetido a entender seus isolamentos como celibatos e questões ordenatórias, entre democracia descabida fica-se a ditadura. Mas o que é a ditadura bem feita? O que é a ditadura que um fala e o outro responde à altura e coloca de fato, entrega quem está errado e coloca a transparência do próprio rabo? Não costuma ter, né? A democracia é uma espécie de conversa fiada nas costas, ou ainda que seja multi-escancarado, só que quando a coisa toma uma pauta muito séria, segundo, cadê? Inter desse primeiro, não, tá colado em você, tá trepado, não sai das suas costas, nem se dá conta dos parasitas, né? Tem-se essa coisa, tem-se, né? Que momento, mentira, verdade, ou a cegueira por estar tão perto, tá tão dentro, até que prove o contrário, né? Você não está falando, está estimulando, dizer que mortos, né, devem falar, ou respondem, ou entendem, até que prove o contrário. Estou falando com quem? Com o meu celular, não é? Mas aqui, né, um dia estranho ao mesmo tempo, né? O que falar, o que não falar, né? Te olha, e responde, ateu, branquinho, pretinho, tiremos as religiões e as antirreligiões, né? Façamos político, necessidades politizáveis, a quem? Esferas comunicativas, né? Instantaneizamento, né? Comunicativo, a quem substanciar blá blá blá, que muitos dizem não fazem, não vão fazer e não dependem disso para nada, é só meter a mão.
né? Que num dado momento, quem sabe bem meter a mão é sempre muito aceito, né? E prestar um serviço ao abuso qualquer, né? A maioria diz que pode pagar e ter essa relação, né? Justificar quem somos nas nossas casas, quais empregados temos ali, ainda que bonzinho, como somos de fato, perante as independências, homens e mulheres, e as situações que implicam na obrerificação constante, o que é o sacerdócio comum e especial, perante as responsabilidades, né? Comungativas, comunhativas, né? Eucaristificantes, né? Quer ser fiel a todos, né? O que é a fidelidade de fachada? O que é a fidelidade que se propõe humanizar e perpetuar a coisa, né? Com alguma seriedade, quando as adversidades convidam a entender por que num dado momento uns não estão perpetuando, ou perpetuar para jogar mais um no meio do monte de quadrilha. Mas tudo isso tem um preço, mas quem faz isso ou aquilo não estaria perpetuado. Diante de perpetuar, o que é o prazer e a responsabilidade de, né, consagrar uma união, né? Mas vamos indo, né?